Você já foi ou acha que está sendo vítima de assédio moral no ambiente de trabalho? Você conhece os seus direitos? Sabe onde ir e onde buscar ajuda? Se você não sabe, acompanhe esse vídeo até o final e que você ficará por dentro de tudo. Bom, pessoal, bem-vindos ao canal Mundo Abusivo. Meu nome é Silvina Rios, sou advogada brasileira, morando nos Estados Unidos. E hoje nós temos, para falar sobre esse tema comigo, uma convidada super especial, doutora Ana Cristina, uma advogada experiente com mais de 39 anos de carreira, dona do escritório Lemos Santos. Então, doutora Ana, muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua colaboração no meu canal. É uma honra tê-la aqui conosco para nos ajudar a esclarecer esse tema. Então, por favor, se apresente ao nosso público. Primeiramente, quero agradecer o convite. Estou muito honrada de estar aqui, podendo dar um pouco do nosso conhecimento e um pouco do nosso esclarecimento. Nosso escritório de advocacia chama-se Lemos Santos Advogados, Negócios e Orientações. Estamos já no mercado de trabalho há 39 anos e em nosso currículo nós já temos mais de 100 premiações somente dentro da área do direito do trabalho e do direito social, o que nos deixa muito satisfeito, muito honrado, e quero mais uma vez agradecer em meu nome da equipe estarmos hoje aqui reunidos para tratar de um assunto tão interessante, tão empolgante, tão necessário que seja esclarecido. Não, com certeza. E antes de entrar no nosso tema, vamos fazer um convite à nossa audiência para se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e não deixar de ativar o sininho das notificações. Então, doutora Ana, eu queria começar pedindo para a senhora fazer um resumo breve do que seria o assédio moral no ambiente de trabalho, para que as pessoas possam, né, ter maior conhecimento do tema, e também para aqueles que não viram o vídeo anterior no meu canal com o psicólogo Flávio Delfino, para poder ficar por dentro. Então, o que seria assédio moral no ambiente de trabalho? O assédio moral no ambiente do trabalho, infelizmente, não é um assunto novo. Ele existe desde que existe o capital do trabalho. Desde que existe o trabalhador ou a trabalhadora, sempre existiu o assédio moral. E principalmente, infelizmente, mais sobre a mulher do que sobre o homem. O assédio moral é quando o empregador, usando do seu direito potestativo, do seu poder dentro de um contrato de trabalho, se sente no direito de assediar aquela funcionária, porque ele acha, na maioria das vezes, que dentro do contrato de trabalho está também este direito ao assédio, principalmente à mulher. Então, isso, infelizmente, não é um assunto novo, mas tem sido tratado agora mais a miúde, o que se torna cada vez mais necessário esse tipo de esclarecimento e esse tipo de denúncia, né, que aqui no Brasil pode ser feito anonimamente ou não. Então, à luz do direito trabalhista da CLT brasileira, quais são os direitos que uma pessoa vítima de assédio moral no seu ambiente de trabalho pode pleitear diante da Justiça do Trabalho? Nós temos aqui no nosso ordenamento jurídico, além do Poder Judiciário, que é quem sentencia esse tipo de atitude que todos nós repudiamos, nós também temos um instrumento muito bom e, infelizmente, muito pouco usado pelas pessoas por puro desconhecimento. E aí fica, mais uma vez, o agradecimento desse seu programa estar levando às pessoas esse tipo de esclarecimento tão necessário, torno a repetir. Nós temos aqui no Brasil a Delegacia Regional do Trabalho. E o que é a Delegacia Regional do Trabalho? É uma delegacia onde se registra crimes relacionados ao contrato de trabalho. Nós temos a Delegacia Polícia, nós temos a Delegacia do Menor Vítima, do Menor Infrator, Delegacia da Mulher, e existe desde 1943, quando foi criada a CLT, a Delegacia Regional do Trabalho, que é para registrarmos crime contra o contrato de trabalho. Então, quando chega aqui no meu escritório uma trabalhadora dizendo
que foi intimidada em seu ambiente de trabalho, que está sendo assediada em seu ambiente de trabalho, a primeira coisa que nós orientamos é buscar a Delegacia Regional do Trabalho e registrar uma ocorrência lá. Essa ocorrência vai seguir todos os trâmites de uma ocorrência policial normal. E esse normal está sem aspas. Vai ser aberto um inquérito, vai chamar o empregador, vai ter acariação, vai ter depoimentos. Agora, acontece também casos, doutora Silvina, de que a trabalhadora não quer se expor ou tem receio de, ao se expor, perder o emprego. Mas isso também não é óbice para ela ir à Delegacia Regional do Trabalho e registrar a ocorrência. O que ela vai fazer é se servir, no melhor dos bons sentidos, de uma outra pessoa que possa ir lá denunciar por ela. Então, eu sou funcionária de uma farmácia, né, mas eu posso pedir à moça que trabalha no jornaleiro em frente para ir lá na Delegacia Regional do Trabalho e dizer, olha, eu estou sabendo que lá naquela farmácia o gerente assedia as funcionárias e vai registrar uma ocorrência e isso vai ser dado um encaminhamento. Há também a possibilidade de que essa denúncia seja anônima, né? Sem a pessoa se expor a quem denuncia. Também é uma modalidade. Então, nós temos 3 modalidades, só para começar, de registro de uma ocorrência policial numa delegacia, que é a Delegacia Regional do Trabalho, vai estar lá o fiscal, vai registrar a ocorrência e vai tomar as providências. Ou a própria pessoa, ou alguém por ela, ou uma denúncia anônima. Isso já é um primeiro passo. Sim. Nós aqui no escritório nos valemos muito da Delegacia Regional do Trabalho. Para esse atividade e outras também. Né? A ausência de pagamento de salário, sem motivo que justifique, chama-se retenção salarial dolosa, isso é crime. Né? Se o empregador não está em dificuldade financeira, por que motivo não paga o salário do empregado? Só para ver o empregado lá em palcos de aranha? Então vamos lá e vamos denunciar também. Registrar uma ocorrência por retenção salarial dolosa. Mas isso é outro assunto, vamos voltar para o nosso. Uma segunda modalidade é o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho também é um órgão muito atuante, nós aqui no escritório nos valemos muito dele também, para inquéritos, para preparação de ação civil pública, né? E até também como um mecanismo de instruir melhor os nossos processos individuais. Porque quando eu ajuizo uma ação com a trabalhadora ou por um trabalhador que tenha sofrido um assédio, eu tenho um boletim de ocorrência da Delegacia Regional do Trabalho, eu tenho um pedido de providência junto ao Ministério Público do Trabalho, então a minha reclamação trabalhista será, inclusive, uma reclamação trabalhista mais robusta, do ponto de vista da prova, né? Sim. E da certeza que a trabalhadora tem aquele direito que ela persegue. E, não obstante a Delegacia Regional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, bom, tem a Justiça do Trabalho, né? Que, em via de regra, seria a última nessas 3 instâncias, que é onde se ajuizaria a reclamação trabalhista. Né? E aí, na reclamação trabalhista, bom, vamos pedir uma indenização por danos morais, né? Indenização por danos materiais. Às vezes, a gente também tem a possibilidade de pedir a pessoa que fica traumatizada verba para tratamento psiquiátrico. Sim, né? sim. Fica traumatizada, a ponto de precisar de uma ajuda psicológica. Né? Sim. Então, aí nos nossos processos, e as pessoas, de um modo geral, podem invocar uma lei, um artigo que está no Código Penal brasileiro, que é conhecido como crime contra a organização do trabalho. E esse crime contra a organização do trabalho, que está previsto no Código Penal, é passível até, dependendo da gravidade, da gravidade que se praticou, de até fechar o estabelecimento. Nossa. Fechar as portas do estabelecimento por conta da caracterização do crime contra a organização do trabalho. Então, eu diria, doutora Silvina, que instrumentos eficazes nós temos. O que nos falta é que as pessoas perseguidas tenham esse conhecimento. Sim. Entendeu? Que novo o seu trabalho está mostrando, está levando as pessoas esse tipo de esclarecimento para elas saberem que isso, tudo elas podem fazer.
que elas têm mecanismo legal, entendeu? E tem o apoio da lei também. Sim, sim. Muito, muito bem colocado. Eu agradeço, e é exatamente essa a nossa missão. Levar a informação, porque, como eu sempre digo aqui no canal, informação é poder, é escudo de defesa e arma de ataque também. Mas as pessoas precisam estar conscientes de quais são os seus direitos, né? Onde buscar ajuda, onde pleitear. Então, essa é a nossa missão, e por isso eu também fico muito agradecida pela sua contribuição. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, né, para levar o esclarecimento para as pessoas que estão nos vendo: além da justiça do trabalho, esse trabalhador, essa vítima, ela pode buscar também outras instâncias, outras esferas jurídicas? Pode com absoluta certeza. Como isso é um crime contra a dignidade humana, né? E a dignidade humana é o valor mais precioso que o ser humano tem, e está, inclusive, previsto na nossa Constituição Federal, né, a dignidade e o valor da pessoa humana, que, em princípio, não tem preço, né, mas à medida em que se entra com as ações no judiciário, se valendo desse princípio da dignidade, né, desse princípio do respeito ao ser humano, enquanto pessoa independente de gênero, né, e à medida em que essas empresas forem sendo penalizadas, todas essas medidas, elas são educativas, são profiláticas e são principalmente inibidoras. Porque à medida em que as pessoas começarem a acionar, buscar os seus direitos, a interagir dentro do judiciário, de que tudo isso é possível e é passível de condenações feias, de condenações sérias, né? Sem contar a mácula que fica na imagem, no marketing dessas empresas, né, que estarão com a pecha de assediadoras, né? Essas questões todas vão com o tempo, porque se não for, como eu costumo dizer, se não for no amor, vai na dor, né? Então vai começar a ser... Verdade. Entendeu? Então essas ações podem ser protocoladas, elas têm validade jurídica, né? E à medida em que todos se convergirem para vamos acionar, vamos exigir que essa situação acabe, porque não tem mais cabimento no mundo que a gente vive, né? Por ser educativa, profilática e inibidora, é uma maneira também de fazer com que isso cesse. É como Sim. A gente... Muito perfeita a sua colocação. Uma das minhas questões também, o Estado, onde ele entra nessa relação? Ele tem participação, ele tem responsabilidade, ele tem consequências para o Estado diante desse tipo de evento? O Estado entra, primeiro, como um organizador da nossa sociedade, né? Eu acho que ele tem que estar ciente de tudo que se passa. Muitas vezes o Estado sabe que há empresas do ramo, inclusive privado, sem nem contar o público, né? Porque o público, se a gente for falar das empresas públicas, então, né? Eles que muitas vezes se sentem acima do bem e do mal, porque tem aquelas estabilidades do emprego, né? Sim. Mexe comigo, né? Então, tudo isso acarreta uma culpa, assim, às vezes uma culpa direta do Estado, né? Por conivência, por omissão, e às vezes uma culpa indireta, porque a gente pode pedir fiscalizações nas empresas e o Estado não ir, ou ir e não cumprir o seu papel, né? Então, o Estado também tem que arcar com as consequências da sua omissão, né, e da sua falta de vigilância. Sim. Eu acho que sim, tenho certeza. Não, verdade. Nesses tipos de ação trabalhista, a vítima de assédio moral, assédio moral no ambiente de trabalho, ela pode pleitear algum tipo de indenização, por exemplo? Como que os juízes, como a Justiça do Trabalho tem atuado em relação a isso? Uhum. A Justiça do Trabalho, atualmente, tem tido uma abertura maior, uma visão mais humana dessa situação. Um tempo atrás não era assim, mas todos evoluímos, né? A Justiça também. Às vezes um pouco mais lento do que a gente gostaria, mas atualmente a Justiça tem reconhecido essa necessidade de punir
este empregador de uma forma mais contundente, de uma forma mais veemente, justamente dentro desse conceito de inibi-lo de continuar a prática. Né? E isso se dá através de pedidos de indenização por danos morais. Né? Então, quanto maior for a condenação das empresas em valores cada vez mais expressivos, né, isso vai, obviamente, diminuindo a vontade daquele assediador de continuar a prática. Sem contar também que a empresa pública ou privada pode acabar punindo também esse assediador, né, com demissão por justa causa, né, exoneração, se for um cargo público. Tudo isso pode ser, inclusive, postulado na demanda. É excelente as suas colocações. Acho que a gente esclareceu bastante sobre as consequências jurídicas do assédio moral no ambiente de trabalho. É importante que o trabalhador ele esteja ciente dos seus direitos, ele esteja ciente de que ele pode pleitear, sim, o reparo daquele dano, seja ele moral, seja ele psicológico, seja ele da natureza que for. Uma última pergunta. O trabalhador, ele precisa ter um advogado para pleitear a ação? Como isso funciona na prática? Eu costumo responder essa pergunta dizendo que o réu terá advogado. Então, se ele comparecer em juízo sem o advogado, ele já sabe que o réu vai estar com o advogado. E há também, às vezes, uma certa confusão de que eu vou sem o advogado, que o juiz me ajuda. O juiz não é advogado da parte, o juiz é juiz, ele está ali para ser juiz. E quando o juiz é advogado da parte, ele está errado e a gente chama atenção. Olha, o réu já trouxe advogado, entendeu? O autor já trouxe advogado. Então, eu posso ir sem advogado? Na Justiça do Trabalho existe o jus postulandi. É uma frase em latim que significa o direito de postular. Então, o trabalhador, em via de regra, ele tem o direito de ir lá sozinho postular. Mas se tiver uma litispendência, uma exceção, uma conexão, ele não vai saber se defender. Sim. Mas, concretamente, o banco, ou a loja, ou a indústria vai estar lá com um advogado. Sim. E com as facas afiadas. Ainda mais se for, por exemplo, uma questão dessa, né? Sim. Então, eu não oriento ninguém a ir sozinho, porque sim, a outra parte vai estar assistida de advogado. E o juiz que estará presidindo a audiência, ele é um juiz, ele não é advogado das partes. Então, eu não aconselho ir sem advogado, não. Sim. Perfeito. Então, até agora, a gente aprendeu o que é o assédio moral no ambiente de trabalho, quais as consequências jurídicas, quais os direitos do trabalhador, onde ele deve ir, a quem recorrer, como recorrer. E eu agradeço imensamente a contribuição da doutora Ana, que muito generosamente se predispôs a estar aqui comigo nesse momento, gravando esse vídeo. Então, doutora Ana, muito obrigada mais uma vez. Quer deixar algum último conselho, alguma última dica? Eu só peço a todos que estejam ouvindo que tenham sempre em mente isso, que a lei, né, é para todos e todos têm que cumpri-la. Se você é vítima de um assédio e se cala, você está ajudando o assediador a continuar assediando. Então, denuncie. Há mecanismos diversos que pode ser feita a denúncia. Né? E enquanto as pessoas se calam, eles vão fazendo o que acham que pode fazer, né? E aí é como diz Bertolt Brecht, agora já estão me levando e eu não posso dizer mais nada. Então, denuncie. Perfeito. Muito obrigada. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, enviar esse vídeo para pessoas que vocês conheçam, que possam estar numa situação de assédio moral, para ensiná-las a como se defender. Muito obrigada, pessoal. Assista também o vídeo do Flávio Delfino, onde ele fala das consequências psicológicas e emocionais do assédio moral no ambiente de trabalho. Então, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Obrigada.